A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um devocional diário para a glória de Deus. Bom, vamos orar? Já tenho aqui em mãos o meu azeite. Vamos ungir então a nossa fronte, vamos ungir as nossas mãos e vamos orar para a glória de Deus. Pai Santo, entramos em tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, nós te pedimos, purifica o nosso coração com o precioso sangue de Cristo, nos dê sabedoria e capacidade para aprender e praticar a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, glória a Deus e graças a Deus. Bom, vamos dar então continuidade lendo agora o tema da mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje é o que foi? Exatamente, uma pergunta. O que foi? Bom, a leitura bíblica proposta para hoje se encontra no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Vamos ler então a palavra do Senhor, que vai dizer: E então Adão teve relações com Eva, ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela: Com a ajuda do Senhor consegui um filho homem. Depois voltou a dar à luz e nasceu o irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim, nem da sua oferta. Por isso, Caim ficou enfurecido e o seu rosto mostrava claramente o seu ódio. O Senhor perguntou então a Caim: Por que você está furioso e por que o seu rosto mostra este ódio? Se você fizer o que é certo, não será também aceito? Mas se você agir mal e não me obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. E ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Então Caim convidou Abel, seu irmão. Vamos para o campo. Enquanto caminhavam juntos, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Meu Deus do céu, né? Esta palavra aqui muito conhecida e Deus tem falado já conosco, né? Vamos ler agora então o versículo em destaque para a nossa meditação no dia de hoje, que se encontra aqui no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 41. E vai dizer assim: Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Vamos ler novamente. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É difícil querer resistir à tentação, mas o difícil mesmo é conseguir. Bom, essa tradução NTLH, né, não é uma das minhas preferidas, mas foi a utilizada aqui no dia de hoje. Vamos ler agora então a mensagem para a edificação pessoal, que vai dizer: Você já acordou de madrugada assustado com o grito de alguém chamando por você? Certa noite, já de madrugada, acordei assustado com o chamado de minha esposa. Corri até a sala e gritei: O que foi? E ela estava em cima do sofá e me disse que um ratinho havia entrado na sala e passado por ela. Na verdade, os dois se assustaram, um com o outro. Ela se refugiou no sofá e o ratinho se escondeu em algum cantinho. Como não consegui pegá-lo, às 3 horas da madrugada, lá estava eu, armando ratoeira. E o ratinho não escapou dela. Ele era bonitinho, mas não deixava de ser uma praga que poderia causar bastante estrago. É uma boa metáfora para o pecado. Aquilo que desagrada a Deus, que vai contra a vontade dele, registrado na Bíblia como pecado. Quem ama a Deus tenta fazer sempre a vontade de Deus. Mas a nossa própria vontade às vezes toma conta de nós, pensamentos maus, sentimentos como inveja, raiva e hábitos ruins. No caso de Caim, o problema era a inveja que o dominou, porque Deus aparentemente havia aceito a oferta de Abel e não a dele. Não percebeu que Deus aceitou Abel porque este fazia o bem, e ao contrário de Caim. Por isso Deus o advertiu e deixou claro que o pecado sempre vai nos ameaçar e que nós precisamos prestar atenção para que ele não nos controle. É a mesma advertência que Jesus deu aos discípulos no versículo em destaque. Espiritualmente devemos estar tranquilos, na boa, como se diz por aí. E de repente cometemos algum pecado. No primeiro momento ele pode até parecer bonitinho, mas no final causa grande estrago e nos afasta de Deus. Como muitas vezes o pecado é gostoso e bonitinho, pode ser difícil querer livrar-se dele. É aí que precisamos buscar forças em Deus para resistir a ele, para que não nos domine. Se você já pecou, mas se arrependeu, confesse seu pecado ao Senhor e receba o seu perdão divino. Glória a Deus, que bênção, né? Vamos ler agora a frase para a nossa meditação, que vai dizer: Lute contra o pecado, Deus lhe dá forças para isto. Glória a Deus. Vamos ler agora: Lute contra o pecado, Deus lhe dá força para isto. Amém? Glória a Deus, que bênção. Então nós devemos lutar contra o pecado. Ali a Bíblia disse que Caim foi alertado por Deus: olha, o pecado está à sua porta, se você não dominá-lo, ele vai dominar você. Então, nós devemos dominar as tentações do pecado, devemos ter controle sobre isso, subjugar, colocar ele preso, né, afastado do nosso coração, para que nós possamos ter controle e domínio sobre a situação. Porque se não fizermos isso, o pecado vai nos dominar. Então, devemos ali estar orando, vigiando, para não entrar em tentação. E isso é você subjugar, dominar o pecado, dominar, né, para não ser dominado. Então você deve lutar contra esse pecado, você deve vencer ele. Com a ajuda de Deus, você vai conseguir. Onde você estiver, feche seus olhos, vamos orar que Deus com certeza vai te abençoar.
Pai Santo, obrigado por essa palavra. Nós pedimos agora, visita este irmão, esta irmã, perdoando os seus pecados, Senhor, que o Senhor já nos entregou ali na cruz do Calvário. Pai, naquele dia também o Senhor nos entregou, Pai, a vitória contra todo pecado e tentação. Pai, quando o Senhor ressuscitou, o Senhor nos entregou o poder para podermos, pela fé em Ti, vencer toda a tentação, todo o pecado. Por isso agora, em nome de Jesus, Senhor, ajuda este irmão, esta irmã a alcançarem agora a posição de domínio sobre este mal, sobre este pecado, vencendo esta luta contra o vício, contra o pecado, em nome de Jesus. Por isso nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é bom e fiel. E nós agora confessamos que nós fomos alcançados pelo Teu Espírito, visitados pela Tua glória e somos transformados e vivemos agora uma novidade de vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Eu lhe despeço em fé e espero encontrar-lhe em fé no próximo vídeo.